Boa noite, meu amado irmão, boa noite, minha amada irmã. Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023, e é uma alegria muito grande ter você aqui comigo nesse culto, nesse momento de palavra em que podemos estudar a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, e isso eu tenho certeza tem sido uma bênção para você. Se você ainda não está nos seguindo, segue aí no meu canal do YouTube, dá essa força para o Pastor Mozart, se inscreva, ajude a gente a divulgar esse trabalho que surgiu do coração dos irmãos da igreja, do pessoal que acompanhava a gente lá na época do lockdown da pandemia, e a nossa intenção é que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, serem tocadas, serem abençoadas. Se você tem sido abençoado ao longo desse tempo todo, minha oração, minha petição é que você possa nos ajudar compartilhando o vídeo, se inscrevendo e fazendo assim o canal ser mais e mais conhecido. Vamos então orar? Lembrando que eu estou nessa meta de deixar o culto da live mais curtinho, para que você possa assistir todo, e outras pessoas também assistir todo, né? Hoje em dia o pessoal escuta menos tempo, vê menos tempo. Então vamos lá, vamos orar para logo começarmos a palavra de hoje, Colossenses capítulo 3. Você tem que estilo de vida como crente? Vamos aprender hoje sobre isso. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento aqui. Pedimos a Pai que o Senhor possa abençoar esse momento de palavra, esse momento, a Deus, em que estamos buscando a Tua presença. Abençoa cada irmão, cada irmã que está ali agora ouvindo, ó Pai, assistindo esta palavra. Sê conosco, que nada atrapalhe o agir do Teu Espírito Santo, e que cada pessoa que está ouvindo agora e que vai ouvir depois seja também abençoada. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, versos de 5 a 9, nós vamos pensar hoje sobre um estilo de vida. Um estilo de vida. Colossenses capítulo 3, versos de 5 a 9, nós vamos pensar então hoje sobre um estilo de vida. Vamos lá então, vamos ler o texto. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique nos nossos corações. Amém. Amados irmãos e irmãs, seguimos então em nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. E até agora nós aprendemos com o grande apóstolo dos gentios 5 coisas. Primeira, que o poder está em você. Segundo, aprendemos a orar com poder. Terceiro, aprendemos a enfrentar, os desafios. Quarto, as vitórias que Cristo nos dá. E semana passada nós aprendemos sobre o verdadeiro Filho de Deus. Todas essas 5 mensagens você encontra aqui no nosso canal do YouTube e pode revê-las quantas e quantas vezes você quiser, e principalmente também, como eu falei, nos ajudar no compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Bom, hoje nós estaremos aprendendo sobre o verdadeiro estilo de vida do crente. Aqui nesse trecho de Colossenses, Paulo faz uma mudança que os estudiosos falam, ensinam sempre a respeito das mudanças que ele faz, das direções
nas cartas que ele escreve. Que mudança é essa, pastor? Vou te explicar aqui para você ter uma ideia geral da carta dos Colossenses e de quase todas as cartas de Paulo, para dizer a verdade. Paulo, primeiro, ele ensina teologia. Então, depois de ensinar teologia, o apóstolo sempre falava sobre a exigência ética que a vida em Cristo traz. Então, primeiro ele escrevia, falava sobre teologia, ensinava a doutrina, vamos entender assim, e depois, partindo já da doutrina, ele mostrava o quanto a exigência que nós temos que ser e ter como crentes em Jesus Cristo. William Barclay, um grande estudioso do Novo Testamento, ele escreveu sobre isso. Escreveu que Paulo podia pensar mais profundamente que qualquer crente tenha tentado jamais desenvolver e expressar em sua fé cristã. Perceba que Paulo podia e de fato entrou em atalhos inéditos de pensamento. Paulo podia escalar e de fato escalou as alturas da mente humana, onde o teólogo melhor preparado encontraria dificuldade em segui-lo. Mas, a partir de um determinado ponto da sua carta, Paulo então começa a trazer as consequências práticas, as consequências éticas, as ordens que nós temos quando temos Jesus Cristo no coração e temos que ser, e temos que viver daquele jeito. Paulo sempre termina as suas cartas com uma colocação firme e com clareza das exigências éticas do cristianismo, na situação em que se encontravam as igrejas para as quais escrevia, e claro, como é a palavra de Deus, nós também podemos entender que essas exigências éticas, essa praticidade das doutrinas, esse colocar em ação aquilo que estamos aprendendo, também é uma real, importante necessidade para nós, os crentes. E aqui em Colossenses capítulo 3, verso de 5 a 9, Paulo então vai falar de algo que é muito importante para todos nós. Paulo vai falar de algo que eu e você precisamos fazer e entender e pôr em prática. Ele vai falar sobre o estilo de vida cristão. E falando sobre o estilo de vida cristão, nós vamos então agora aprender como é ter um verdadeiro, perceba, um verdadeiro estilo de vida cristão. Antes de mais nada, vamos fazer aquilo que eu sempre faço em todas as nossas mensagens, que o ajuda a entender melhor. Vamos, o quê? Completa aí. Definir os termos. Você que me acompanha, você que é minha ovelha, sabe que eu gosto muito de definir os termos. Então, eu estou falando de estilo de vida. O que é ter um estilo de vida? E olha que interessante que eu achei na internet. Eu nunca nem tinha pensado. Mas a OMS, Organização Mundial da Saúde, uma entidade ligada diretamente à ONU, Organização das Nações Unidas, a OMS diz que o estilo de vida é o conjunto de hábitos, costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses hábitos e costumes incluem o uso de algumas substâncias, tais como álcool, fumo, café, chá, hábitos dietéticos, hábitos de exercícios, como vestir, como falar, como postar nas redes sociais, quais os tipos de programa que você costuma assistir, quais tipos de redes sociais você costuma postar e utilizar, enfim, tudo isso é um estilo de vida. Hoje, por exemplo, existem aqueles que têm um estilo de vida prejudicial. São pessoas que fazem uso de álcool, de fumo, de drogas, má alimentação e que você sabe faz um mal tremendo ao nosso corpo e à nossa mente. Em contrapartida,
Há aqueles que buscam um estilo de vida saudável, fazem exercícios, não possuem vícios, procuram alimentar-se bem, dormir bem. Infelizmente, esse grupo de pessoas ainda é muito pequeno se comparado aos de estilo de vida prejudicial. É ou não é verdade? E você? Qual dos dois grupos está? Pensa bem nisso, hein? Você é o templo do Espírito Santo, precisa cuidar muito bem do seu corpo. Tem um outro grupo também de estilo de vida, tem aquelas pessoas que têm um estilo de vida, digamos, moderno. São aquelas pessoas que procuram se vestir, falar, comportar da maneira que os outros o achem atual, ligado no que está acontecendo. É uma pessoa que falam que é up to date, é uma pessoa moderna, ela está sempre com o último look da moda, sempre com o último penteado, sempre quando tem o melhor celular, tá ligada naquilo tudo. Ela quer estar assim, ligada, modernizada. Infelizmente, acompanha comigo que eu vou te falar agora. Muitas das vezes, as pessoas que vivem assim levam vidas fúteis, inócuas, sem sentido, vidas vazias de significado e importância, pois tudo que buscam ser é efêmero, passageiro, provisório, popular, e falam e fazem tantas bobagens em busca de mais curtidas, em busca de mais visualizações de suas redes sociais, que mostram realmente a futilidade de suas vidas. E tem também aqueles que têm um estilo de vida do tipo, tô nem aí. Sabe aquela pessoa que não liga pra nada, não liga pra moda, não liga pra nada do que está acontecendo ao seu redor, ela não dá a mínima pra nada, ela não tá nem aí. Você conhece pessoa que não tá nem aí? Pois é, eu conheço algumas pessoas que levam esse estilo de vida, não tô nem aí. Bom, pastor, esses são alguns exemplos sobre estilo de vida, tem muitos e muitos mais. Eu quis generalizar aqui só para ilustrar essa parte, esse termo. Bom, vem então a pergunta: qual deve ser o verdadeiro estilo de vida de um crente em Jesus Cristo? Aliás, presta bem atenção, esse tema, qual é o estilo de vida, qual é o verdadeiro estilo de vida de um crente em Jesus Cristo, é um tema para nós hoje muito importante. Quer saber por quê? Sabe por quê? Porque temos visto tantas coisas absurdas e contrárias ao que ensina a palavra de Deus, não no mundo, pois isso para os ímpios é normal, mas temos visto, infelizmente, dentro das nossas igrejas, com a permissividade dos crentes, dos membros desta mesma igreja, e utilizam a demoníaca desculpa: eu acho que não tem nada a ver. E por conta disso, mais e mais crentes deixam de buscar a santidade com Deus para satisfazer as suas vontades, os seus desejos carnais, com a desculpa de não tem nada a ver. Para essa desculpa do mal, essa desculpa não tem nada a ver, é do mal, é maligna. Eu já lhes falei antes, se a Bíblia diz que é pecado, meu amado, a tua opinião, o que você entende, o que você acha, não importa. Se a Bíblia diz que é pecado e ponto. Portanto, nesses 4 versos que lemos de Colossenses 3, de 5 a 9, nós vemos como tem que ser, nós aprendemos como tem que ser o agir, o ser e o agir do crente, para que o seu estilo de vida seja verdadeiramente cristão, que agrada a Deus, que perfuma o mundo, que atrai as pessoas do pecado para a maravilhosa luz. Qual é o estilo de vida que o crente tem que ter para que as pessoas sejam atraídas para Jesus? A sua vida tem que ser como uma flor que atrai o beija-flor ou a borboleta. Você tem que atrair as pessoas para Jesus. Vamos aprender agora como deve ser o estilo de vida do crente.
Em primeiro lugar, Paulo nos fala aqui que nós, preste atenção para você entender, olha para mim agora, preste atenção. Em primeiro lugar, como deve ser o estilo de vida do crente? Primeiro, nós devemos viver como mortos. Se tivesse um fundo musical, um fundo, né, de sonoplastia, eu ia fazer assim, ó, botar aquele sonzinho assim, cri, 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 cri. Os adolescentes jovens vão entender melhor essa piadinha aí. Bom, devemos viver como mortos, pastor? Como é que é isso? Eu sei que essa afirmação causa estranheza em você. Como é que pode ser isso? Viver como morto. Paulo nos ensina um estilo de vida assim. Vejamos. Paulo começa com uma enérgica exigência. Olha lá. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Perceba, amado, isso não é um pedido, não é um rogo, não é uma súplica. Isso é uma ordem, um imperativo. Paulo está dizendo aqui, façam. O Novo Testamento jamais deixa de exigir com energia a eliminação total da vida de tudo aquilo que está contra Deus. Aqui Paulo usa a mesma linha de pensamento que nós encontramos em Romanos capítulo 8, verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É exatamente o pensamento de Jesus quando exigia que um homem cortasse uma mão ou o pé, ou arrancasse o olho, se por esses membros fosse induzido ao pecado, como diz lá em Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Mas se você sabe muito bem que isso aqui é uma metáfora, claro que Jesus não está ordenando que a gente cortasse pé, mão, olho toda vez que a gente pecasse. Até porque, se assim fizéssemos, não teríamos mais, não haveria olho, mão, pé suficiente para isso. Permita-me expressar isso numa linguagem mais moderna. Como é que eu devo viver como se tivesse morrido, ou se tivesse morto? O crente deve matar o seu egocentrismo. O crente deve considerar como mortos todos os desejos e todas as ambições. Na vida do crente tem que haver uma transformação total, radical da sua vontade em busca da vontade de Deus. Tudo aquilo que separa você da obediência total a Deus e da entrega plena a Cristo deve ser retirado. Devemos matar tudo aquilo que nos separe da submissão total ao Senhor Deus. Portanto, para o crente ter um estilo de vida verdadeiro, deve matar o seu eu, a sua vontade, os seus desejos carnais e buscar a boa, perfeita e agradável, maravilhosa, santa, pura, tremenda vontade de Deus. Continuando. A segunda coisa que o crente deve ser para ter um estilo de vida condizente com as Escrituras é: devemos saber para quais coisas estamos mortos. Você deve saber para quais coisas estamos mortos. E Paulo dá uma lista, tá? Olha o verso 5 comigo, de Colossenses 3. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Paulo enumera vários pecados. Esses pecados faziam parte da velha vida dos colossenses. Ele diz isso no verso 7. E esses pecados atraem a ira de Deus. Ele afirma isso no verso 6. Esses pecados não fazem mais parte da nova vida que temos em Cristo. Que pecados são esses? 2 tipos de pecados nós podemos ter aqui, que Paulo nos fala que temos que abandonar. Primeiro tipo de pecado, pecados morais. Veja bem que ele fala aqui, imoralidade sexual. Sabe o que é isso, amado? Prostituição, impureza, paixão lasciva. E tudo isso estão diretamente ligados
a pecados sexuais. Toda sorte de relação sexual antes e fora do casamento está aqui incluída. A prostituição refere-se à imoralidade sexual em geral, não só quando a mulher ou o homem vende o seu corpo para que o outro possua. Prostituição é a imoralidade sexual em geral. Inclui desde as relações sexuais extraconjugais, o adultério, quando um homem casado tem relação com uma outra mulher, ou quando uma mulher casada tem uma relação com outro homem, até os casamentos contraídos entre parceiros com graus ilícitos de parentesco, o chamado incesto. A palavra porneia no grego, que quer dizer vender, e ficou depois conhecida para prostituição, fica claro que para este pecado de vender ou comprar um ato do mais profundo amor, é um dos pecados mais graves que podem ser cometidos. A impureza, agora, também pode ser definida como a indecência dos desejos carnais relacionada à luxúria e à vida libertina. Em seu sentido original no grego, olha só, a impureza descrevia a sujeira ou a putrefação de uma ferida infectada. Não sei se você já teve, o desprazer de ver ou de ter uma ferida desse jeito. Putrefa, cheia de secreção. Então, no grego, quando Paulo fala aqui impureza, era a mesma palavra usada para esse tipo de machucado, de ferida. Então, isso quer dizer que a impureza sexual é uma coisa revoltante, miserável, perversa. Já a paixão lasciva, e Paulo fala aqui também, que você deve matar, refere-se a um desejo irrestrito, um impulso ou força que não descansa até ser satisfeito. Trata-se, por exemplo, da pessoa que fica dominada pelo sexo. É a paixão que leva aos excessos sexuais ou até mesmo às perversões. A psicologia hoje chama isso de taras. As pessoas que têm os mais absurdos desejos. Desejo de ter relacionamento com um grupo de pessoas. Desejo de ter relacionamento com animais. Desejo de ter relacionamento com pessoas muito mais idosas ou muito mais novas, como é o caso da pedofilia. Tudo isso são perversões sexuais. E foi, por exemplo, por causa desse pecado que Davi adulterou com Batseba, que Aminon violentou a sua irmã Tamar. Paulo condena não apenas o ato pecaminoso, mas também a intenção e o desejo impuro. Não é apenas o ato em si, mas se você tiver a intenção, se você tiver o desejo, se você alimentar essa intenção, se você alimentar esse desejo impuro, você também está pecando, você também está tendo uma paixão lasciva, você também está pervertido. Fica claro que os desejos e apetites conduzem às ações. É como você alimentar a si mesmo. Se você não se alimenta, você vai ficando fraco, seu organismo vai ficando sem forças. Mas se você come, você fica forte para viver, para fazer as suas atividades. Quando você alimenta os seus desejos, a sua lascívia, você está dando forças para um descontrole e você vai acabar cometendo mais pecado. Porque você já pecou. Quando comete, então, aí a consequência é pior. É muito pior. Então, para você purificar os atos, é preciso antes purificar a mente e o coração. No mundo antigo, as relações extraconjugais e antes do casamento não eram motivo de vergonha, não. Ao contrário, o mundo antigo considerava o desejo sexual como algo que devia ser saciado e não controlado. E olha que coisa triste, nós vemos que isso hoje em dia não mudou. Muito pelo contrário, as pessoas são incentivadas até pelas autoridades no assunto
a satisfazerem completamente seus mais profundos desejos sexuais, independente de qualquer ordem moral, pois o que está valendo é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu entendo que é certo. Eu lembro muito bem de uma vez eu li numa revista uma psicóloga dizendo para que era importante, que era normal, que era necessário que o marido tivesse uma relação extraconjugal, que a esposa tivesse uma relação extraconjugal para apimentar, para melhorar o casamento. Olha que coisa absurda. As próprias autoridades, as pessoas que estudam, começam a propalar o próprio pecado, a falar a própria bobagem. Mas vamos caminhar, já para o final. Paulo fala também de pecados sociais. Veja bem aqui, desejos maus e a ganância, que aqui foi traduzida assim pela NVI, ou como a versão de Almeida traz, desejo maligno e avareza. Acho que a Almeida aqui teve uma tradução melhor, né? Desejos maus, agora quando você vê desejo maligno, você pensa logo que desejo do capeta, do mal. Esses falam de desejar o mal para os outros e de desejar o que é dos outros. Perceba, meu amado, que o que nós desejamos determina o que nós fazemos. A palavra grega para desejo pode descrever tanto um desejo santo, como em Lucas 22,15, como um desejo pecaminoso, como em 1 Tessalonicenses 4,5. Paulo, porém, fala aqui de um desejo maligno. Trata-se de um desejo não só intenso, mas pervertido. Já a avareza é o pecado de desejar sempre mais, sem nunca se satisfazer, sejam coisas ou prazeres. Certa vez eu li sobre uma pesquisa que foi feita lá num dos bairros mais ricos dos Estados Unidos da América. E a pergunta é, o que você precisa ter mais? E sabe qual foi a resposta que as pessoas que moravam naquele um dos bairros mais ricos dos Estados Unidos deram? A coisa que eu mais preciso é o dinheiro. Que coisa, amados. Então é isso, é avareza. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. A ideia básica de avareza aqui é de um desejo que o homem não tem o direito de alimentar. O desejo de dinheiro, por exemplo, conduz ao roubo. O desejo de poder conduz à tirania. E o desejo sexual conduz à impureza, à prostituição. É o desejo de obter sempre o que não se tem direito de possuir. Isso também tem um outro nome. Sabe qual é? Idolatria. Porque idolatria não é apenas você se ajoelhar e adorar uma estátua, uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar que só é de Deus e substitui Deus pelas coisas ou prazeres. A essência da idolatria é o desejo de obter. O homem que está dominado pelo desejo de possuir coisas, coloca-as no lugar de Deus e as adora e presta culto às coisas em vez de adorar a Deus. A avareza leva uma pessoa para longe de Deus e a encoraja a confiar nas suas possessões materiais e não em Deus. Eu sei porque eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho muito dinheiro no banco. E não confia mais em Deus, confia nas coisas. Por isso a avareza não é melhor do que a idolatria, a devoção a um Deus falso. E a Bíblia fala que a ira de Deus se manifesta com toda a força contra o culto que é criado no lugar de Deus. Romanos capítulo 1, verso 19 a 23. Paulo escreve essas coisas para dissuadir os cristãos de pecar. Assim, a ira de Deus contra o pecado é uma manifestação de misericórdia aos pecadores. Terceira e última coisa, nós devemos tirar nossas roupas de pecado e vestir roupas santas. Terceira coisa para o meu estilo de vida ser verdadeiramente cristão, tirar as roupas de pecado e vestir roupas santas. Olha comigo o verso 8 e 9. Mas agora, abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram no velho homem com suas práticas. Paulo então prossegue na sua lista de pecados que devem ser removidos da nossa vida, para termos um estilo de vida verdadeiramente cristão, uma vez que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Agora Paulo fala de mais duas categorias de pecado. Primeiro, pecados ligados ao
temperamento. Olha o verso 8. Olha a lista. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Paulo menciona aqui ira, indignação e maldade. Esses 3 pecados falam de um temperamento não controlado pelo Espírito de Deus. A ira descreve um temperamento explosivo como fogo de palha. Você conhece uma pessoa assim, que facilmente fica irada e de repente ela é como que explode? E não é nada bom. Ira produz isso. Essas indignação é uma ira inveterada crônica, que arde continuamente, que se recusa a ser pacificada, jamais cessa. Essas explosões de mau gênio humano destrói a harmonia dos relacionamentos humanos. Muitos casamentos, muitas amizades, muitos relacionamentos são destruídos por conta da ira. Já a maldade fala de uma depravação mental da qual surgem todos os vícios particulares. É um mal que a tudo invade. Trata-se de um desejo maligno contra uma pessoa a ponto de entristecer-se quando ela é bem-sucedida e se alegrar-se quando ela passa por problemas. O homem de Deus não tem permissão da parte do Senhor para manifestar indignação, nem irritação impaciente, pois estas coisas sempre deixam de fora, sempre excluem o amor tão importante, o amor que constrói, o amor que edifica. E a segunda lista aqui da parte de Paulo, que nós devemos despir do velho homem, vestir o novo homem, são os pecados ligados à língua. Olha o final do verso 9. Maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Aquela lista agora é substituída por um novo catálogo e consiste nos pecados da língua. Novamente, Paulo menciona 3 pecados: maledicência, linguagem indecente ou obscena e mentira. Todos esses são termos que descrevem o uso indevido e impróprio da língua. O termo grego para maledicência é blasfêmia, que nesse contexto se refere mais a uma difamação do caráter humano do que uma maldição dirigida contra Deus. Perceba só que importante ensino Paulo está falando aqui. Blasfêmia é também falar mal dos outros. Entendeu? Blasfêmia não é só quando você fala mal de Deus, mas quando você fala mal dos outros. Você está falando mal dos outros, está blasfemando contra as pessoas, está tratando mal as pessoas. Paulo fala aqui de linguagem indecente ou obscena, e é uma expressão que só aparece aqui, em todo o Novo Testamento, e sugere uma linguagem abusiva, uma linguagem grosseira. Significa ter a boca suja, refere-se a todo tipo de palavra torpe, de comunicação vulgar, de humor de baixo calão. Em outras palavras, por exemplo, sabe aquela piadinha com palavrões que ou você gosta de ouvir ou até mesmo conta? É pecado, simples assim. Sabe aquela pessoa que fala em 10 palavras 11 são palavrões? É assim. Às vezes eu estou assistindo algum videozinho curto nas redes sociais, alguma coisa até interessante, e aí a pessoa que está filmando começa a falar tanto palavrão que eu tenho que parar de ver, porque aquilo me incomoda muito. Não dá para ouvir, ainda mais falar. Paulo fala também da mentira. Mentira é o falseamento da verdade. E sabe quando um crente mente? Sabe com quem ele está cooperando, né? Você sabe com quem o crente coopera quando ele mente. A Satanás, ao diabo, que é o pai da mentira. Então, toda vez que o crente mente, ele está cooperando, ele está se aliando a Satanás. Toda vez que um crente mente, ele dá as costas para Deus e sorri para o diabo. É isso aí, amado. Espalhar contenda, discussão entre os irmãos é um dos pecados que Deus mais detesta. Percebeu isso? Espalhar contenda, dissensão, briga entre os irmãos é um dos pecados que Deus mais detesta. Quem disse é Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Diz assim, ó: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos,
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Sabe? Quando criticamos nossos irmãos, quando criticamos nossos líderes, quando criticamos nossos pastores, essas críticas devem ser de tal modo dominadas pelo amor, para que sejam críticas que encorajem e não críticas que destruam maliciosamente as pessoas. Certa vez eu ouvi de um pregador que dizia de uma família que na hora do almoço almoçava o pastor, mas não é isso que estão pensando não. Na hora do almoço, em vez de comentar sobre o culto, sobre a mensagem, sobre as coisas da igreja, começavam a falar mal do pastor, a sua família. Que coisa triste para os filhos verem os pais falando isso. Cuidado, amado, com as fofocas, cuidado com os comentários desnecessários, que ao invés de encorajar e abençoar, amaldiçoam e desestimulam. Concluindo, terminando, hoje nós aprendemos com Paulo qual é o estilo de vida o crente deve ter. Primeiro, nós devemos viver como mortos, fazendo viver tudo que pertence à natureza humana pecaminosa, morrer tudo que pertence à natureza humana pecaminosa nossa. Então, viva como morto, fazendo morrer tudo que pertence à natureza humana pecaminosa. Segundo, devemos saber para quais coisas estamos mortos, ou seja, conhecer nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados mais comuns e pedir a Deus e parar de praticá-los. E terceiro, o estilo de vida de um crente deve tirar sua roupa de pecado e vestir roupas santas. Devemos despir do velho homem de nossos desejos carnais mais profundos e buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Sabe, meu amado, muitos crentes sofrem derrotas, sofrem grandes derrotas. Sabe por quê? Sabe por quê muitos crentes sofrem grandes derrotas? Porque a santidade não é o seu bem maior. Por isso os crentes sofrem grandes derrotas. A santidade não é o bem maior, não é o desejo maior. Eles vivem mais preocupados com o ter do que com o ser, correm mais atrás das maravilhas do que santidade, buscam mais sinais do que a vida certa com Deus, estão mais interessados no seu bem-estar do que na glória de Deus, interessam-se mais pela teologia da prosperidade do que pela santidade de Deus, pela integridade de Deus, buscam mais os resultados e os efeitos do avivamento do que as causas do avivamento. Por isso, muitos crentes são mornos, como os crentes de Laodiceia. Outros estão mortos, como os crentes de Sardes. Outros comprometidos com a prática da imoralidade, como os de Tiatira. Outros crentes estão compactuados com o espírito ganancioso dos crentes de Pérgamo, ou abandonaram o primeiro amor, como os de Éfeso, citando as 7 cartas do Apocalipse. Quando o crente não se santifica, sabe o que acontece? Ele murcha. Quando se mistura e se enquadra ao mundo, ele perde a sua identidade, ele perde o seu poder, ele perde o seu estilo de vida e passa a viver não um estilo de vida do crente, do estilo de vida que o crente tem que ter, mas o estilo de vida do mundo. Ele deixa de ser conhecido como crente para ser conhecido como alguém do mundo. Para terminar, a breve ilustração, breve historinha que a irmã Cida sempre gosta. Irmã Cida? Uma jovem crente, uma moça crente, casou-se com um rapaz não crente. Ele era mecânico de uma firma automobilística. A fim de ajudar o marido, ofereceu-lhe um Novo Testamento muito bonito, capa de couro, muito bonito. Mas quanto à igreja e à religião, o rapaz era completamente indiferente. Mas para agradar a esposa, ele levava todos os dias o livrinho lá para a oficina, o Novo Testamento lá para a oficina. Um dia, durante o descanso do almoço, resolveu abrir o Novo Testamento e ler algumas coisas. Gostou. Cada dia ele ia um pouquinho naquele mesmo horário. Certo dia, a esposa veio visitar no seu local de trabalho e encontrou aquele livrinho, aquele Novo Testamento todo sujo de graxa. Ele era mecânico. O rapaz ficou envergonhado porque era um presente e ele não soube conservar bem.
Mas sabe o que a esposa sábia e crente falou? Ao invés de criticar, ao invés de falar mal do marido, Não. Sabe o que ela falou? Querido, enquanto o Novo Testamento vai ficando sujo, sua vida vai ficando limpa. E é isso que importa para Deus e para mim. Meu amado irmão, minha amada irmã, que tenhamos uma vida realmente, um estilo de vida santo, agradável e desejoso para o nosso Deus. Que o Senhor complete essa palavra nos nossos corações e que essa noite possamos realmente decidir a ter um estilo de vida na vontade de Deus e não das modas, do modismo, das coisas do mundo. Amém? Terminamos. Tentei terminar mais rápido, ser mais sucinto, mas tá difícil, né? Tá difícil a coisa aqui. Mas vamos lá, você tá percebendo aí, né? Que a gente tem uma novidade desde a semana passada. A gente tem uma novidade aí, tô melhorando um pouquinho aqui os meus estúdios. Então a gente tem agora aqui uma câmera aqui, essa é a câmera número 2. E, deixa eu botar aqui, temos aqui a câmera número 1, essa aqui tá aqui. É legal, né? Ajuda um pouquinho a passar melhor a mensagem, porque você não fica olhando direto para mim. Você olha para o lado, olha para o outro, ajuda a melhorar a mensagem. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança e as consolações do Espírito Santo esteja com cada irmão, cada irmã que ouviu essa palavra agora e que vai ouvir depois no YouTube, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. Se você ficou até aqui, fica aqui o meu convite. Próximo sábado, sábado que vem, domingo que vem, dia 11, 12 de fevereiro, aniversário de 72 anos da nossa igreja, Igreja Batista da Prata, aqui no bairro da Prata, centro, Nova Iguaçu. Você é meu convidado, você que é membro da igreja, leve pessoas. Teremos no sábado, dia 11, o pastor Rodrigo Rossi trazendo a palavra. No domingo, dia 12, teremos o pastor Luiz Cláudio trazendo a palavra. Será um tempo de festa, de alegria, de bênção, de comunhão, de regozijo, de adoração e agradecimento a Deus pelos 72 anos, opa, é assim, da nossa igreja. A câmera aqui é invertida. Tá bom, então? Uma boa noite, uma noite feliz, uma noite de paz, uma noite tranquila para você e até terça-feira que vem. Ah, sim, terça de carnaval, vai ter live, hein? Já vai se programando aí. Na terça de carnaval, a gente não pode sair por causa do carnaval, por causa da bagunça, do perigo, tudo. Mas se Deus permitir, estaremos a live aí. Tá certo? Então, uma noite feliz. Até terça-feira que vem, se Deus permitir. E sábado e domingo teve lá na igreja. Não deixa de ir. Tchau.